pessoal, eu vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre os requerimentos para a realização de provas e trabalhos. O nosso regulamento de organização acadêmica, o ROA, ele concede ao aluno a oportunidade de realizar a segunda chamada de provas e trabalhos que ele tenha perdido, desde que ele solicite a CAED, através de um requerimento formal, no caso desse requerimento ele é realizado via SUAP, em um prazo de até 2 dias ou 48 horas ali após o retorno às atividades acadêmicas. Passado esse prazo, caso o aluno solicite após esse período, o requerimento ele será indeferido, certo? Então, além do aluno que perdeu a atividade avaliativa ter que solicitar a CAED, a segunda chamada, ele precisa também comprovar o motivo pelo qual ele faltou na data da primeira chamada. E esse motivo ele deve estar previsto em uma das situações ali justificadas pelo ROA, certo? E os motivos são atestado médico, prestação de serviço pelo IFRO, por exemplo, o aluno ali que participou do GIPRA estava prestando serviço ao IFRO, né? Por isso que ele faltou. Terceiro, ordem judicial, quando você é intimado ali a prestar depoimento por algum juiz, recebe algum tipo de intimação que você precisa comparecer a um determinado local. Morte de algum parente de até 2º grau, ou seja, mãe, pai, filho, né, irmão, avô e avó. Tá? Nascimento de filho, casamento ou alguma situação prevista em legislação ou deliberada pela direção geral. No nosso caso específico, aqui no Campus Vilhena, a direção geral ela deliberou a portaria 312 de 1 de dezembro de 2016, que concede ao aluno o direito de realizar segunda chamada em 9 situações específicas que não são ali contempladas pelo ROA. E as situações são as seguintes. Primeiro, casos de chuva, né? Quando o aluno ele fica impossibilitado de chegar ao campus. No caso, está chovendo muito, o aluno vem a pé ou de bicicleta e não consegue chegar ao campus, ou tem um determinado bairro ali que está alagado e ele não consegue chegar à escola. Então, nessas situações, o responsável ele precisa comparecer à CAED presencialmente ali para que ele assine o requerimento de segunda chamada, tá? A segunda situação da portaria é referente a processos seletivos, quando o aluno ele precisa realizar um concurso, realizar um vestibular, e, por exemplo, se for num sábado letivo, ou mesmo que seja num domingo, mas em outro município ou em outro estado, então ele precisa ali daquele tempo de transporte, então ele vai precisar faltar, não vai conseguir chegar a tempo na aula na segunda-feira. Então, nessas situações, o aluno ele pode realizar o requerimento via SUAP, porém ele tem que anexar o comprovante de que ele foi realizar a prova, anexar ali passagens aéreas ou de ônibus ali. Então, ele precisa anexar esses documentos comprovando, tá? A terceira situação é em casos de doença sem atestado médico. Então, por exemplo, o aluno ele ficou doente, mas era algo mais simples, assim, que não houve necessidade de hospitalização, não houve necessidade de ir ao médico, então ele não pegou atestado, então o pai medicou ele em casa mesmo. Então, nessa situação, o responsável ele precisa vir à CAED presencialmente para assinar ali o requerimento de segunda chamada, tá? A quarta situação prevista na portaria é referente à realização de exames laboratoriais, exames radiológicos, consultas com outros profissionais que não médicos, como, por exemplo, psicólogo, nutricionista. Então, nessas situações, o aluno ele pode realizar o requerimento via SUAP, porém, ele precisa anexar ali os comprovantes, seja a declaração de consulta ali do profissional que ele se consultou, ou o protocolo ali de exame, tá? A quinta e sexta situação, previstas na nossa portaria, são referentes ao acompanhamento de pais e responsáveis, isso em casos de menores de idade, em outros municípios, né, em viagens para outros municípios. Então, por exemplo, o aluno ali, ele mora com a mãe, só ele e a mãe, ele é menor, e a mãe precisa ir para Ji-Paraná para realizar uma consulta ou para participar de alguma reunião de trabalho ali. Então, nessas situações, a mãe ela precisa levar o aluno. Então, nessas situações, o responsável, ele precisa comparecer presencialmente à CAED, ele de preferência anterior à data que ele vai precisar levar o aluno a se ausentar, para preencher ali, assinar o requerimento de segunda chamada, certo? A sétima situação ali prevista na portaria está relacionada à questão de testes de condutores de veículos. Então, quando você vai fazer uma prova ali na autoescola, prova teórica ou prova prática, que você precisa faltar,
Você pode solicitar esse requerimento de segunda chamada via SUAP, mas você também tem que anexar o comprovante, né? Pede uma declaração ali da autoescola que eles fornecem com a data, o horário ali da atividade que você perdeu. A oitava situação é referente a trabalho, né? Declarações de trabalho em dias não previstos em calendário acadêmico. Por exemplo, esse sábado não seria letivo no calendário, porém houve uma alteração e agora ele será letivo. Então, nessas situações, você não teve tempo ali para se organizar, né, para pedir liberação do seu chefe, e daí você precisou faltar a aula porque essa aula não estava prevista no calendário acadêmico. Então, nessas situações específicas, você pode anexar a declaração de trabalho no SUAP e solicitar via SUAP, né, comprovando com essa declaração de trabalho. A nona situação é referente aos alunos adventistas, né, que perderem atividades nos sábados letivos, né. Então, nessas situações, o aluno ele deve anexar ali a declaração da igreja via SUAP. O requerimento pode ser feito via SUAP, certo? Então, recapitulando, né, porque foram muitas informações, o aluno ele tem direito à segunda chamada de atividades afetivas que ele tenha perdido. Então, em situações de atestado médico, prestação de serviço pelo IFRO, ordem judicial, morte de parente, nascimento de filho, casamento, né? Realização de processos seletivos, realização de exames laboratoriais, radiológicos ou consultas com outros profissionais, trabalho em dias não previstos no calendário acadêmico, alunos adventistas, nessas situações, o aluno ele pode realizar o requerimento via SUAP, só que precisa anexar os comprovantes, né? Nas situações previstas na portaria, em casos de chuva, em caso de acompanhamento de pais responsáveis em viagens para outro município, né, para tratamento de saúde ou situações de trabalho, e no caso de doenças sem atestado médico, o responsável ele precisa comparecer presencialmente à CAED para assinar ali o requerimento de segunda chamada presencialmente, tá? Então era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui para quem não tem ainda. Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Então é isso, tenham uma ótima semana, um ótimo dia e até mais.